Olá, meus amigos, estamos aqui novamente comentando, meditando a palavra do Santo Evangelho deste domingo. Estamos no 32º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. Faltam apenas 2 domingos para encerrarmos este ano litúrgico. Então, o ano litúrgico se encerrará exatamente no final desse mês de novembro. E o tema que propomos para a liturgia deste domingo é o seguinte: Deus vem ao nosso encontro, estejamos preparados. Vou repetir. Deus vem ao nosso encontro, estejamos preparados. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus integra o último dos 5 discursos que dividem este Evangelho. Este discurso toma os capítulos 24 a 25 de Mateus, numa imitação dos 5 livros da lei que se acredita terem sido escritos por Moisés. Pois bem, este capítulo, o 25, contém a última dica, a última vez em que o evangelista fala do reino dos céus, que, recordando, não é um reino nos céus, mas significa o reino de Deus. E o evangelista o faz reconectando esse discurso sobre o reino dos céus com aquela parábola no final do Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. Em particular, quando Jesus afirma que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, como está lá em Mateus 7, 21. Não bastam os certificados de ortodoxia para estar em comunhão com Ele, mas sim aquele que colabora na ação criadora do Pai, aquele que realiza a vontade de meu Pai. Este é que entra no reino dos céus, quem faz a vontade do Pai. E Jesus concluiu o Sermão da Montanha com a imagem daquele louco que vai construir a casa sobre a areia. E ao primeiro mau tempo, a casa desaba. E do homem sábio e inteligente que constrói sua casa sobre a rocha, como os lemos lá em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Era a imagem daqueles que ouvem a sua palavra, mas depois não a põem em prática. E por isso a sua vida cai em ruínas, e daqueles que a ouvem e depois a praticam. Vamos ler então esse início do capítulo 25 de Mateus proposto pela liturgia de hoje. Então, vamos ler agora Mateus 25, de 1 a 2, onde se lê o seguinte: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Essa passagem começa no grego, no original, com um advérbio então, que em grego é tote. O evangelista se conecta à vinda do Senhor em suas manifestações na história humana, o reino dos céus, que significa a sociedade alternativa que Jesus veio criar. E diz que esse reino será como 10 virgens. Virgens aqui significa moças ainda solteiras, portanto em idade de se casar, que pegaram as suas lâmpadas de óleo. Por lâmpadas não devemos entender aquelas de uso doméstico, mas aqui estamos falando de tochas, como vocês veem nessa imagem ao fundo, né? Vocês estão vendo no desenho as moças segurando tochas, era assim mesmo, né? São tochas. E saíram ao encontro do noivo. O noivo é a imagem de Deus. O noivo é Deus. Aliás, desde o profeta Oséias, no Antigo Testamento em diante, era ele o noivo e seu povo a noiva. E tínhamos 5 delas que eram insensatas, literalmente loucas. E aqui o evangelista usa o mesmo termo que Jesus proíbe de ser usado em sua comunidade. Ele diz: quem chama seu irmão de louco, como está lá em Mateus 5, 22c, e este termo foi usado justamente na conclusão do discurso da montanha, para o louco que vai construir sua casa sobre a areia e vai à ruína. Então, veja como que esta parábola de Mateus 25 se conecta com o final do Sermão da Montanha. E havia também 5 moças sábias. Sábias como o homem que constrói sobre a rocha. Mais um paralelo, como vocês percebem. É o Evangelho dialogando consigo mesmo. Vamos ver agora, vai aparecer na sua tela, os versículos de 3 a 5 de Mateus 25. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo.
As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Bom, vamos então ver aqui o comentário desse texto agora. O tema dessa passagem do Evangelho não é o da vigilância, porque todas as moças adormecem na parábola. Mas se trata de ter ou não a possibilidade de ir ao encontro do noivo. É este o tema central. Né? A possibilidade de encontrar-se com o noivo, que lembremos é Deus. Capítulo 25, de 6 a 9, nos diz: No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao encontro dele. Ou ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Aqui, Jesus não se refere aos costumes matrimoniais da época, mas antes os inverte. Porque não eram as moças que iam ao encontro do noivo, mas era a noiva que, acompanhada das amigas, entrava na casa do noivo. Era assim no passado, naquele tempo de Cristo. E por que essa diversidade aqui nesta parábola? Apenas para atrair a atenção daqueles que ouvem. É uma forma que o evangelista usa para chamar a atenção das pessoas. A resposta negativa das moças sábias pode parecer estranha agora, mas agem racionalmente. Porque é melhor ter algumas com lâmpadas para receber o noivo do que muitas, porém no escuro. Então, esse óleo representa algo que todos podem ter, mas que não pode ser emprestado. E entenderemos isso mais adiante. Pois bem, vejamos agora o versículo 10 do capítulo 25 de Mateus, que diz o seguinte: Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. O evangelista dá-nos a imagem do encontro nupcial. A vida do crente não é feita, sabe-se lá, de quantos sacrifícios dolorosos, mas é um crescendo de alegria na relação com o noivo. É assim que é a vida cristã. Disse: as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Essa também é outra incoerência, porque no matrimônio daquela época, nas núpcias, todo o povoado era convidado e as portas não eram fechadas. Porém, o evangelista enfatiza precisamente essas esquisitices para atrair a atenção dos ouvintes, como já dissemos. E de fato ele se refere ao que Jesus havia expressado no final do sermão na montanha. Prossigamos, lendo agora Mateus, versículos de 11 a 12. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Ocorre aqui exatamente como aqueles que gritaram Senhor, Senhor em Mateus capítulo 7, 21, no final do Sermão da Montanha. E o Senhor disse que não lhes conhecia. Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 23. Esses que praticam iniquidade, literalmente está escrito construtores do nada. Aqueles que não fazem nada pelo reino de Deus. Então não basta acreditar. Atenção, gente. Não basta acreditar, não basta crer. Não basta um certificado de ortodoxia, ou seja, de cumprimento rígido da doutrina. Não basta a fidelidade à doutrina. O Senhor pede-nos que sejamos colaboradores na sua ação criadora. E a ação criadora de Deus se faz comunicando a vida. Essa é a imagem deste óleo. No Evangelho, sempre no Evangelho de Mateus, Jesus dirá, abre aspas, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Aqui está esta luz.
Este óleo que ilumina são as boas obras. E não se pode emprestar boas obras a outro. Ou as boas obras existem ou não existem em nós. E assim o noivo aqui responde exatamente como Jesus fez aos que praticam a iniquidade, ou seja, os que não constroem nada. Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. É o que ele fala para essas 5 moças imprevidentes. Jesus, o Senhor, não conhece aqueles que têm com ele uma relação baseada na ortodoxia, na doutrina, em certificados de fidelidade, mas sim aqueles que traduzem esta ortodoxia, estes certificados de fidelidade, em atitudes plenamente humanas, atendendo às carências e às necessidades, aos sofrimentos das outras pessoas. Esses Jesus reconhece como os seus. Concluindo o evangelho de hoje, leiamos o versículo que já está aparecendo para você na tela, Mateus 25, versículo 13. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Bom, depois vem esse convite final. Ficai vigiando. Aqui vigiar não significa ficar acordado à noite, porque na verdade todos estão dormindo. Quer dizer, as jovens todas dormem nessa parábola. Mas significa estar plenamente consciente, atento ao que acontece. Viver cada momento da própria vida ao máximo para poder colaborar na ação criadora do Senhor. Isso é a vigilância que Ele espera de nós. Bom, depois dessa belíssima reflexão que nos foi oferecida por Frei Alberto Maggi, faço eu as minhas considerações pessoais agora. E começo citando uma frase. Não vos façais de surdos ao escutar a voz de que chega o noivo, porque é uma voz realmente potente e esta está cheia de bondade. Não ordenou que a natureza dos homens fosse para ele, mas ele pessoalmente veio junto a nós. Essa frase é de São João Crisóstomo, do século V, bispo, teólogo e doutor da igreja. Pois bem, neste domingo, inicia-se uma sequência de 3 parábolas narradas por Jesus no capítulo 25 de Mateus. Todas têm a mesma finalidade: preparar-nos para o encontro com Deus e com o final de tudo. Nos próximos 2 domingos serão proclamadas as 2 parábolas restantes, que serão a parábola dos talentos, Mateus 25, de 14 a 30, e aquela do juízo final, Mateus 25, 31 a 46. Como o Frei Maggi já frisou em seu comentário que acabamos de fazer, a questão central da parábola das virgens não é a vigilância. A questão central está na preparação para o encontro com Deus. Quem não se prevenir ficará sem encontrá-lo. E ao menos 2 fatores podem ser decisivos para impedir esse encontro definitivo com Deus. O primeiro, a diminuição ou extinção do amor no coração dos cristãos. Mateus já havia observado isso um pouco antes de narrar essa parábola, no capítulo 24, versículo 12 do seu evangelho. É o óleo que falta para manter a lâmpada acesa. Quem não ama não poderá conhecer nem mesmo encontrar-se com Deus, que é amor. Isso fica claro lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, e também capítulo 4, versículo 16b. O segundo fator, a superficialidade e a fragilidade da fé. Não basta orar, Senhor, Senhor. É preciso realizar concretamente a vontade de Deus já neste mundo. Uma prática formalista da fé, da boca para fora, não promove o encontro real com Deus, como fica claro em Mateus capítulo 7, 22 e 23, como já citamos. Como é possível sermos cristãos sem conhecer o projeto de Jesus? Nem nos sentirmos atraídos pelo seu estilo de vida. Portanto, trata-se de não perdermos o momento oportuno, em grego kairos, o momento oportuno, no qual o Cristo quer nos encontrar. Se gastamos nossas energias naquilo que nos distrai e distancia do Evangelho, então perdemos essa ocasião fundamental em nossas vidas. Mais do que nunca, necessitamos de uma nova qualidade em nossa relação com Deus. Pois somente o Cristo
pode renovar nossa vida e aquela de nossas comunidades. Porém, ao comparar esse encontro final com Deus ao de uma festa de casamento, Jesus está nos revelando que ser cristão, ser seu seguidor, é viver na alegria, pois a fé e a esperança nos fazem sentir essa presença viva de Deus em nós. À medida que nossos pequenos, mas decisivos esforços vão se somando aos das demais pessoas, tornando nosso o projeto do reino de Deus, trazido por Jesus, somos inundados pela sua alegria e pelo seu amor. Afinal, o reino de Deus é uma festa eterna para a qual todos somos convidados. E agora, concluindo essa nossa meditação do Santo Evangelho deste 32º domingo, acompanhe comigo esta oração que foi composta pelo biblista Carlos Mesters, que atua no Brasil e é de origem holandesa. Reze comigo. Vai aparecer aí na sua tela também. Senhor nosso Deus, desvia os discípulos do teu Filho dos caminhos fáceis da popularidade, da glória barata e leva-os aos caminhos dos pobres e dos flagelados da terra, para que possam reconhecer no rosto deles o Mestre e Redentor. Dá olhos para ver os caminhos possíveis para a justiça e a solidariedade, ouvidos para ouvir as questões de sentido e salvação de muitos que estão tateando, enriquecer os seus corações com generosa lealdade, delicadeza e compreensão, para que se tornem companheiros de viagem e testemunhas verdadeiras e sinceras da glória que brilha no crucificado, ressuscitado e vitorioso. Ele vive e reina em glória contigo, ó Pai, para todo o sempre. Amém. Obrigado de coração a você que nos acompanha hoje e sempre aqui pela TV Canal 10, meditando o Santo Evangelho Dominical. Deus abençoe a você e aos seus entes queridos. Até a próxima, se Deus quiser.